Olá, meninos, meninas. Bom dia, pessoal. Então, essa semana eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre os termos essenciais da oração, que é a nossa matéria dessa semana. Eu quero relembrar aqui com vocês sobre esses termos essenciais, apesar de talvez o nome surgir como novo, mas é algo que nós já vimos em nossas aulas, tanto na escola quanto em nossas aulas pelo Google Classroom. O que são os termos essenciais? Assim como o próprio nome já nos indica, termos essenciais é aquilo que é essencial para a estrutura de uma oração. Os termos essenciais que estruturam uma oração são o sujeito e o predicado. Nós já tivemos estudos relacionados sobre o sujeito e predicado, mas vale a pena a gente relembrar aqui, né? O que é um sujeito? O sujeito é aquela parte da oração, é aquele termo da oração, do qual nós fazemos uma declaração, declaramos algo sobre esse sujeito. E o predicado é toda a declaração feita. Então, o sujeito é o ser, a parte da oração, do qual a gente vai fazer uma declaração sobre ele, e a declaração feita a respeito desse sujeito é o que nós temos como predicado. Mas além desses termos essenciais da oração, nós ainda temos outros termos, que são os termos integrantes e os termos acessórios. Percebo como os nomes mudam e que cada nome já indica a função desses termos que compõem a oração. Os termos essenciais, eles são estruturantes, eles são necessários para se formar, para se estruturar uma oração. Então, todas as minhas orações, todas as orações que eu for estudar, que eu for fazer uma análise, as minhas atividades que eu for analisar sobre os termos essenciais, elas terão um sujeito. Mesmo que esse meu sujeito, dependendo da sua classificação, seja um sujeito indeterminado, seja um sujeito desinencial. Mais para frente eu vou relembrar isso com vocês, porque nós já estudamos. Mesmo que esse sujeito não esteja expresso na frase, expresso na minha oração, tem como eu achar, tem como eu identificar esse sujeito através de algumas regras que nós veremos mais adiante. Então, nós temos os termos essenciais, nós temos os termos integrantes, ou seja, eles integram esta oração, eles também ajudam a estruturar esta oração. E nós temos o que chamamos também de termos acessórios, ou seja, os termos acessórios são aqueles termos que eles vão vir agregar mais valor à minha oração, eles vão trazer uma informação a mais, porém eles são acessórios. Isso quer dizer que se eu retirar esses termos acessórios da minha oração, não vai prejudicar a minha oração em estrutura, em sentido, em valor semântico, em valor de sentido. A minha oração continuará tendo a sua estrutura e o seu valor. Mas vamos relembrar um pouquinho aqui de sujeito e predicado. Nós vimos que o sujeito é aquela parte da oração da qual nós fazemos uma declaração. E o predicado é toda a declaração feita a esse sujeito. Por exemplo, deixa eu pensar numa frase aqui para vocês. Todos os cantores foram aplaudidos. Todos os cantores foram aplaudidos. Um macete, né, uma dica muito bacana para se encontrar o sujeito de uma oração é fazer a pergunta o que ou quem para o verbo da oração. Na frase que eu citei, todos os cantores foram aplaudidos, nós temos o verbo foram, né? Ele está conjugado, porque nós temos todos os cantores, não temos um cantor, então ele está conjugado no plural. Então, se nós fizermos essa pergunta, quem foi aplaudido, né? Nós teríamos a resposta, todos os cantores, correto? Então, todos os cantores é o meu sujeito e foram aplaudidos é o meu predicado. Esse sujeito, ele também vai ter uma classificação.
Nesse exemplo que eu dei para vocês, de todos os cantores foram aplaudidos, nós temos aí um exemplo de sujeito simples. Como assim, professora? Por que sujeito simples? Porque ele tem apenas um núcleo. Isso quer dizer que ele possui apenas uma palavra de maior significado, de maior importância dentro do sujeito. Apesar desse sujeito ser formado por todos os cantores, né, composta ali por 3 palavras, por todos, por os e cantores, eu tenho apenas uma palavra dentro desse sujeito que ela é de maior valor, de maior importância, ela traz uma carga de significado maior que as outras, que no caso é cantores. Que todos os cantores foram aplaudidos, esse foram aplaudidos, que é o que eu declaro sobre esse sujeito, é os meus cantores, certo? Então, como eu tenho apenas um núcleo, que é cantores, esse é um sujeito simples, ok? Entendido? Isso é núcleo do sujeito. Se tivéssemos aí mais de um núcleo, de 2 ou mais núcleos, seria, portanto, sujeito composto. Exemplo, todos os cantores e todos os bailarinos, por exemplo, foram aplaudidos. Todos os cantores e todos os bailarinos foram aplaudidos. Quem foi aplaudido? Todos os cantores e todos os bailarinos. Aí eu passo a ter 2 núcleos, porque eu tenho 2 palavras de maior significado, de maior importância dentro desse sujeito, que é cantores e bailarinos. Como eu tenho 2 núcleos, portanto, o meu sujeito fica classificado como sujeito composto, ok? Mas ainda nós temos sujeito indeterminado, sujeito desinencial ou sujeito... me falhou a memória aqui agora, elíptico, né? Nós podemos chamar ele de 2 nomes, desinencial ou elíptico, que é a mesma coisa. Ele é aquele sujeito que eu consigo achar ele na oração, apesar dele não estar expresso na oração, eu o encontro através da desinência do meu verbo. O que é desinência verbal? É aquela parte final do verbo. Por exemplo, encontramos os livros que estavam perdidos. Encontramos. Qual que é a partezinha final do verbo? É mos. Mos é característica de verbo conjugado na primeira pessoa do plural, que é nós. Então, quem encontrou os livros que estavam perdidos? Nós encontramos os livros que estavam perdidos. Se a desinência do meu verbo é mos, eu encontrei o meu sujeito, que é nós. Então, por isso que esse sujeito, nesta oração, ele não está expressa, ele não está escrito, mas eu posso achá-lo através da desinência da parte final do meu verbo. E aí eu classifico ele como um sujeito desinencial ou sujeito elíptico. Mas, nos nossos resumos das nossas aulas, nós vamos ter mais explicações sobre esses sujeitos e vamos fazer umas atividades, ok? Grande abraço para vocês!